E aí, pessoal, tudo certo? O Santos se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Hoje bateu o Vasco no CT Pelé por 2-1. Jogo que até teve transmissão, né? Pela primeira vez o Santos resolveu transmitir nesse Brasileirão de Aspirantes, né? Não tinha transmitido até então, mas bateu por 2-1, tá lá na Santos TV, inclusive, e avançou até a semifinal, como eu disse no começo do vídeo. Agora espera o vencedor de Mirassol e Botafogo, que, se eu não me engano, começava agora, 6h30 da tarde. Essa partida já está definido a tabela, né, de chaveamento, e o Santos, se o Botafogo vencer, o Santos joga lá no Rio. Se o Mirassol vencer, o Santos joga em Santos. Se passar no empate, qualquer um dos dois, né, se empatar o jogo e for decidido nos pênaltis, aí tanto para Botafogo quanto para Mirassol, aí o jogo é no Santos, aqui em Santos, do CT Pelé, né? Porque o chaveamento está definido, mas vai continuando a somar a pontuação, tá? Então, o Santos tem essa tabela aí pela frente. Tem também o Cuiabá foi eliminado, né, pro CRB. O CRB empatou em 2-2, o CRB passou nos pênaltis. E agora estava tendo também Red Bull Bragantino e Fluminense, começou 6h30, tá? Enfim, agora sobre a partida em si, um jogo muito pegado, muito disputado. Acho que, não sei, eu ia falar, que talvez o Bragantino tenha sido mais difícil, ou não, mesmo nível de dificuldade, desse Brasileirão de Aspirantes foi esse jogo de hoje, tá? O time do Vasco, um time bem mais qualificado que outros adversários que o Santos enfrentou, né, na primeira fase. Tem bons jogadores, o camisa 7, até conversando ali em off, acho que é Alegria o apelido dele, muito bom jogador do Vasco, deu trabalho ali para a defesa do Santos. O camisa 10 deles, que era um cabeludinho, é filho do Felipe Maestro, né? Então, jogador assim, se for para puxar alguém, tem habilidade de onde puxar ali, parecia ser bem também. Bem chato assim de se marcar, fez algumas boas jogadas, principalmente na primeira etapa, enfim. Então, o Santos realmente passou por um bom adversário e assim, mereceu, tá? Acho que fez um jogo que, se o primeiro tempo talvez não tenha sido tão bom quanto o segundo a bola entrou e o Santos conseguiu chegar a essa classificação. Até vou falar a escalação, colocar o campinho e já falo da partida um pouquinho. O Santos entrou em campo com João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Kevson. Kevson voltando, inclusive, depois de um ano. Um ano não, né? Porque se machucou em fevereiro contra o Guarani no Campeonato Paulista. 10 meses aí, né? Agora tá de volta. Atuou só por 30 minutos porque já era o esperado, tá? Depois entrou até o Rafael Gonzaga no primeiro tempo ainda no lugar dele. No meio de campo, Matheus Nunes, Kevin Maltos e Gabriel Bom Tempo. Na frente, Fernandinho, Andrei e Alejandro Villarreal, tá? No segundo tempo ainda entrou o Gustavo Henrique, o Perlaza, o Caio Araújo, o André Claus e o Fernando Nava. Agora, voltando para falar sobre a partida em si, né? Os primeiros minutos, tirando uma boa jogada de linha de fundo do Kevson, né, que mostrou que a velocidade está em dia, pelo menos. Tomara que ele continue bem a recuperação dele, inclusive. Ele bateu para o fundo, cruzou na área na primeira trave, saiu um desvio ali, e na sobra o Kevin Maltos bateu com bastante perigo. Mas tirando isso, o Santos não estava conseguindo ser tão efetivo na frente. Estava faltando chegar com uma bola no chão com mais tranquilidade. O Bom Tempo não estava em um dia legal. Acho que ele acertou uma grande enfiada assim pro Fernandinho. O Fernandinho acabou batendo fraco. Uma outra hora até que ele limpa dois jogadores muito bem e tenta tabelar. O Villarreal não entendeu. Tabelar com o Villarreal, ele não entendeu e saiu da bola. Mas fora isso, faltou a bola chegar pelo meio. Os pontas também, o André e o Fernandinho, não fizeram um primeiro tempo tão bom assim, no 1 contra 1. E aí até o Vasco chegou mais, né? E eu acho que, inclusive, o Vasco chega mais também por uma questão de, talvez, uma combatividade no meio de campo do Santos no primeiro tempo não estava legal. Não só no meio de campo, tá? A linha de zaga também, às vezes, saiu um pouquinho, deu um passo para frente. Teve uma hora, por exemplo, que o Mina deu um salto para marcar na frente, tomou uma caneta assim, impressionante, muito bonita. Mas, enfim, só dando um exemplo, mas achei que faltou o meio de campo do Santos ser um pouquinho mais combativo. O Vasco conseguia tocar muita bola com tranquilidade por ali, né? E entrar na área, principalmente pelo lado esquerdo. Passava do meio e girava a bola pro lado esquerdo, e o Vasco sempre tinha alguém saindo por ali.
saiu 2 vezes. Um cruzamento foi desviado, o João espalmou, e outra uma finalização, que o João também defendeu, até sair o gol, né? Que é uma jogada justamente assim, o Vasco vai tocando bola com tranquilidade, entra no lado esquerdo, o jogador do Vasco tira o João da jogada e toca pro gol, né? O Diego Borges desvia, ela pega na trave e na sobra o atacante do Vasco tá sozinho e faz o gol, né? Deixa eu ver quem fez o gol aqui. O Bruno Lopes fez o gol sozinho. Então, o Santos achei que faltou um pouquinho mais essa combatividade no primeiro tempo. E como eu falei, faltou talvez chegar com uma bola no chão com mais tranquilidade e para assim tentar fazer o gol. Teve uma chance de escanteio que parece, eu vendo dali, achei que a bola não pegou na mão do Diego Borges, que ele finaliza e a bola entra até, mas o árbitro já tinha parado antes de ele finalizar. Mas fora isso, foi só, né? Foi só. Teve a chance do Fernandinho, como eu falei, e não teve mais muita coisa não. Até no texto do Santos, o Santos colocou aqui, toque de mão inexistente, mas né, o árbitro marcou, paciência. Até coloca até o nome do árbitro, né, o Fabiano Monteiro dos Santos, que achei até que apitou bem o jogo, tá? Controlou muito bem. Quando teve alguns princípios de discussão ali, ele cortou muito bem desde cedo. Foi bem. Acho que é justo falar quando a arbitragem vai bem também, né? E, enfim, perdão, no segundo tempo, o Santos volta um pouquinho mais acordado, um pouquinho mais ligado nas chances de jogo, de gol principalmente, e consegue chegar ao primeiro gol no escanteio, né? O escanteio cobrado para a área. O Gabriel Simples desvia no primeiro pau, a bola parece que já entrou, né? Eu achei que entrou na primeira cabeçada, mas a arbitragem ficou até meio confusa ali na hora. Depois o jogo seguiu rolando, né? O zagueiro do Vasco tirou, o Diego Borges cabeceou, o zagueiro tirou também, e aí o Andrei finaliza até, a bola entra, estufa a rede, mas já tinha marcado o gol. Foi para o Gabriel Simples mesmo, o árbitro falou depois 1-1. E depois de 6 minutos o Santos conseguiu de pé em pé, aí sim já melhorou, com já algumas substituições, né? Como eu falei, o Perlaza já tinha entrado, por exemplo. Quando o Perlaza entra até, o Bom Tempo sai, o Andrei passa para fazer... não era nem necessariamente um meia, mas quase um segundo atacante, talvez, com o Fernandinho também bem próximo dele ali, o Perlaza pelo lado esquerdo, o Andrei e o Fernandinho, né, na direita, barra meio ali, e o Villarreal na frente. Então essa mudança, talvez, não sei se melhorou o time, mas assim, deixou o time um pouquinho mais leve, mais ligeiro. O Bom Tempo é um jogador de pensar mais o jogo, mas hoje não fez realmente uma grande partida. E aí depois disso empata, né? Empata não, vira com o Fernandinho, uma jogada foi de pé em pé, o Santos foi rodando, o Fernandinho cortou bem da direita para a esquerda e bateu no cantinho, um belo gol. Depois disso o Santos esperou mais o Vasco, saiu em contra-ataques e teve a oportunidade de matar o jogo. O goleiro do Vasco foi muito bem, tá? O goleiro do Vasco fez 2 defesas ali em contra-ataques, uma do Fernandinho e outra com o Fernando Nava, que o goleiro salvou muito bem, era para o Santos ter feito mais até. Enfim, e aí depois só foi segurar, né? O Maltos ainda é expulso no final, de uma forma justa, ele levantou demais o pé, ele fazia um bom jogo como segundo volante, e enfim, mais paciência, foi expulso justamente, aí o Santos se segurou e avançou para a semifinal. Uma campanha que segue muito boa, né? Um adversário difícil, então acho que é bem válido. Tá sendo uma experiência legal, acho, para esses meninos nessa competição, por mais que, né, não seja um campeonato dos mais técnicos assim, mas ajuda a criar um pouquinho de casca, né? Um pouquinho de jogos difíceis, não necessariamente só, eu até falar campos ruins, até pega campos ruins, mas hoje, por exemplo, o CT não foi, e outros também fora de casa não foram campos ruins, é só dando um exemplo meio tosco aqui, mas pega times difíceis, adversários mais velhos, então acho que está sendo uma experiência interessante. E agora o Santos avança em mais uma fase final, tomara que dê tudo certo para quem sabe chegar numa final e disputar um título, né? Agora entrevista aí, Leandro Zago e Fernandinho, autor do gol da vitória, e depois a gente volta aqui. Valeu! Professor, parabéns pela vitória, classificação. O que você acha que mudou de um primeiro tempo para o segundo, que foram tão diferentes, né? Principalmente questão do resultado? Eu vejo que assim, a gente colocou mais energia no jogo, porque no primeiro tempo, apesar de a gente ter virado com o placar contra, né, 1-0, nós criamos mais chances que o adversário, a gente aproveitou mal algumas situações que na verdade poderiam gerar chance de gol, então a gente recuperou algumas bolas no campo de ataque, na pressão, que não se tornaram finalização de gol.
e que poderiam ter. A gente estava escolhendo um pouco mal, um pouco desatento, então a gente colocou um pouco mais de energia e a gente aproveitou melhor. Para aproveitar melhor a bola parada, ser um pouco mais agressivo, como saiu o gol de empate, para aproveitar as transições, como foi o lance do segundo gol, a gente teve a chance de fazer o terceiro logo na sequência e matar praticamente o jogo. Então, na verdade, assim, acho que a diferença foi um pouco mais de energia, não foi nenhuma questão tática muito grande. Teve uma mudança de um atleta, mas basicamente foi isso que mexeu no jogo. Professor, queria que você falasse agora, já planejando a semifinal, porque você perde 2 jogadores importantes, né? E 2, não só tecnicamente, mas também na experiência. O Mina, que é 2004, um dos mais velhos, mas principalmente o Kevin Maltz, que já é um sub-23 de fato. Queria que você falasse o quanto que o time perde e o que você pensa na substituição desses 2 atletas. Eles já, com certeza, são 2 jogadores que vão fazer muita falta. Hoje, pela ausência do Balão, o Kevin jogou um pouco mais recuado e para mim ele fez a melhor partida dele na competição, jogando como segundo volante. Ele vinha jogando mais como um terceiro homem de meio campo, um meia, e na verdade hoje ele jogou de fato na posição que é a dele, ali em 8, e foi o melhor jogo dele no campeonato. Uma pena perdê-lo, né? Faz muita diferença pra gente a perda dele. E a Domina vem crescendo a cada jogo também, muito seguro, muito sólido ali. A nossa defesa tem ficado mais sólida e com certeza vai fazer muita falta. A gente acaba pensando jogo a jogo, mas quando começar o planejamento, realmente eles vão fazer falta aí no nosso planejamento do jogo da sequência da semifinal. Parabéns pela vitória, pela classificação. Como é que foi aí fazer o gol decisivo, né? Esse jogo foi bem pegado, né? Cara, muito feliz. Eu acho que a entrega do grupo foi algo muito... Assim, acho que no primeiro tempo a gente sofreu bastante, mas das circunstâncias do jogo. Mas a energia do nosso time no segundo tempo mudou totalmente e sabemos que podemos mais. Eu acho que temos uma oportunidade ímpar assim, de levar o Santos num título nacional muito importante. E vamos levar, vamos fazer de tudo para que o time está bem, a diretoria está bem encaixada. Vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Fernandinho, a gente perguntou agora pro Zago o que mudou, né, do time do primeiro pro segundo tempo, porque a mudança foi nítida mesmo vendo de fora, inclusive com a virada. Para vocês dentro de campo, o que mudou a postura do time, a questão tática, a questão técnica do primeiro pro segundo tempo? Cara, eu acho que foi coisa de detalhe, assim, acho que a energia mudou completamente, assim. Foi só algumas coisas que mudaram, que fizeram o nosso time, sei lá, brilhar no segundo tempo. A energia do nosso time, a vontade de vencer, de colocar o Santos acima de tudo. Num título, tá sendo surreal, assim, o grupo tá bem fechado, tá bem unido para que possamos ser campeão. E para finalizar, Fernandinho, segundo gol de perna esquerda em 2 jogos, tá trabalhando a perna ruim? Cara, tô trabalhando, acho que minha característica fica um pouco longe do gol, mas eu tenho que fazer gol. E assim, eu tenho me cobrado muito para fazer gol. Sei que às vezes não vai ter oportunidade, mas as que tiver eu tenho que matar, sendo de direita e sendo de esquerda, querendo ajudar o Santos sempre.